Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo ou no botão que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre esse novo mercado que está mudando a vida de muita gente. Santa Catarina e o árbitro de VAR foi o Caio Max Vieira do Rio Grande do Norte. Tivemos esse gol, foram 41 faltas, não é, portanto, acima da média de faltas do Campeonato Brasileiro, 9 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Tivemos um gol do Pedro bem anulado pelo VAR, o VAR interveio corretamente, ele estava com o joelho à frente do penúltimo defensor, e tivemos um pênalti que o VAR deveria ter acionado o árbitro. Muito claro, né, o árbitro pedindo a solicitação do VAR, porque o pênalti foi do Rodolfo em cima do Arrascaeta. O Rodolfo atropela de Arrascaeta dentro da grande área e o árbitro não marca a penalidade máxima. Então a arbitragem não foi boa no Couto Pereira. E na sequência desse lance teve a expulsão do jogador do Coritiba, foi logo depois, mas mesmo assim com o lance parado na expulsão, ele poderia ter voltado lá para o pênalti, Simon? Sim, foi o René Júnior, não é? Quando agora a orientação, quando há um suposto pênalti, não é? E demora muito, a bola vai e volta, o árbitro tem que parar a jogada, vai lá no monitor olhar, se realmente concorda com o VAR é pênalti, ele põe na marca da calça, senão recomeça com a bola ao chão. Mas havia tempo suficiente, só que o árbitro não chamou ele, não é? O árbitro de vídeo não disse para ele, dá uma olhada nesse lance no monitor aqui do lado do campo, não aconteceu, né? E o pênalti é claro, o Rodolfo não disputa a bola, não disputa nada, ele agarra, ele atropela o de Arrascaeta, mas o árbitro não entendeu assim, nem o árbitro de vídeo, por isso que não foi acionado. Pois é, o Coritiba até começou atacando o Flamengo e durante o jogo deu alguns pequenos sustos no time rubro-negro, mas depois que teve seu jogador expulso, né, o René Júnior, aí facilitou ainda mais a tarefa do Flamengo, que foi superior em praticamente o jogo inteiro. Não foi uma atuação brilhante, né, que lembra aqueles grandes momentos do time do Jorge Jesus, mas já deu para sentir um cheirinho do cheirinho sem duplo sentido, tá, gente? Não tem brincadeira nenhuma nisso, não. Tô dizendo, já deu para sentir um gosto aí do que era o time do Flamengo no ano passado e mesmo no começo desse ano, né? Quando o Flamengo voltou razoavelmente bem, mas depois da pandemia ainda não tinha feito nenhuma atuação boa. Hoje, repito, não foi uma grande atuação, mas o Flamengo parece ter recuperado um pouco daquele molde do que era com o Jorge Jesus. Você viu assim também, hein, ô Savoia? Olha, Ilan, hoje no expediente, o Quesada participou, eu citei o canhota de ouro, o Gerson de Oliveira Nunes, porque ele era um líder, né, e conhecia futebol, e conhece até hoje. Eu acho que ele estando no elenco, ele teria falado com o treinador, professor, não é assim, vamos voltar ao arroz com feijão, do jeito que estava dando certo, depois o senhor, quando quiser mudar alguma coisa, alguém deve ter falado com ele, não é possível, porque o que ele fez contra o Atlético Goianiense, inventou, deu uma de professor Pardal, né, com 10 dias de trabalho, alguém deve ter falado para ele deve ter tido as melhores das intenções, né, mas é muito cedo, cara, qualquer cara que chega e pega um time como o Flamengo, montado e vencedor, você tem que manter
o sistema, o esquema, os jogadores, o time, e aos poucos vai testando. Um dia você faz uma modificação, outro dia treina outra coisa, repete, vê se dá certo. Não mudar tudo de repente. Ele mudou tudo de repente contra o Atlético Goianiense. Então, eu acho que alguém deve ter falado para ele, ou até mesmo ele chegou à conclusão, mas eu acho que alguém falou, viu? Não sei se foi diretoria, jogador, alguém deve ter falado. E ele voltou tudo como era, entendeu? E aí as coisas começam a se ajeitar, né? O importante hoje era ganhar os 3 pontos, porque se perde mais 2 ou 3, aí vira uma crise, aí a torcida pega no pé. Então agora ele vai ter paz, pode trabalhar, não tem muito tempo, mas mantém aquilo que o time vinha mostrando no ano passado. Eu acho que esse é o caminho, porque tem um bom time, alguns jogadores melhorando o condicionamento físico, vão subir de produção, né, individualmente, e se todos subirem fisicamente, tecnicamente e taticamente o time vai melhorar, porque são bons jogadores. Então, eu acho que o caminho é esse, não inventar. Porque se ele não inventar, né, se ele não atrapalhar, vou usar essa palavra nesse momento, viu, o Quesada? Se ele não atrapalhar, se ele apenas deixar a coisa rolar no automático e devagarinho conseguir botar alguma pitadinha dele, alguma assinaturazinha dele aqui e acolá, se deixar a coisa na continuidade do que vinha sendo feito pelo Jorge Jesus, já está ajudando muito ao time e a ele próprio, né? Sim, antes da chegada do técnico, que a gente não sabia quem ia ser, e com a saída do Jesus, eu bati muito nessa tecla, que o técnico que chegasse, que teria pouquíssimo tempo para trabalhar, ele deveria manter aquilo que o Jesus havia feito. Manter o time titular, com os jogadores escalados, aquele 11 titular que a gente conhece, e aquele esquema que é um 4-4-2 com algumas variações durante a partida, quando o Gerson dá uma escapada, tal, quando você tem ali, né, uma linha de 3 e os 2 à frente, o Gabigol e o Bruno Henrique, faz o arroz com feijão. Como se trata de um catalão, faz a paella catalã, né? Não precisa ser muito temperada não, só para saciar a fome. Ele não fez isso, não fez isso. Essa coisa de colocar 5 atacantes e só o Arão para armar a equipe, não dá, isso não vai funcionar. Dá para entender porque ele fez isso, porque ele não conhece ainda a característica de cada jogador. É óbvio, nessa transição, quem que passou as informações? Ele conversou com Jesus em algum momento? Se ele conversa 10 minutos com Jesus passa algumas informações para ele, ele já sabe, mas não fez isso. E outra, não é um técnico que estava no Corinthians, estava no São Paulo, estava treinando o River Plate, que já conhece o Flamengo. Não sabia nada do Flamengo. Sabe o que é o Flamengo, mas não sabia o que esse time estava jogando, quais são as características, quem que estava no banco, né? Então, aí ele errou. E aí acho que você definiu bem, com poucas palavras, definiu tudo aquilo que a gente tem que pensar nesse momento. Não dá para exigir que o Flamengo jogue um grande futebol nessa transição Jesus e Domi. O que é preciso é pontuar. Porque seria um absurdo no terceiro jogo o Flamengo ficar novamente sem os 3 pontos. Quer dizer, imagine 3 jogos e nenhum ponto. Aí já começa a complicar em relação à disputa de título, embora o potencial seja muito grande. Agora, para fechar, Ilan, o problema é físico, o time não está com aquela intensidade que a gente viu antes da parada da pandemia. É a questão tática, que o treinador precisa de mais tempo para colocar as ideias, né? Sem inventar, ok. Perdeu o Rafinha, que é uma referência, o Flamengo vai sentir muita falta do Rafinha. Jesus é passado, não dá mais para voltar a falar do Jesus. Mas o maior problema para mim é a dupla Gabigol e Bruno Henrique. Um levantamento rápido que eu fiz, tá? Na volta da pandemia, o Gabigol em 7 jogos não fez nenhum gol. 7 jogos ele não fez nenhum gol, isso não é normal. O Bruno Henrique não marca há 5 partidas. Antes da pandemia, só para a gente comparar, o Gabigol fez 11 gols em 10 jogos. 11 gols em 10 jogos. E o Bruno Henrique fez 5 gols em 8 partidas. Ao torcedor rubro-negro, na hora que essa dupla voltar a jogar, não precisa ser 100% não, tá? 70% dessa performance, o Flamengo voltará ao nível normal, tá? Então, o grande problema, na minha visão, passa pela dupla Bruno Henrique e Gabigol. Não é normal Gabigol ficar 7 jogos sem fazer um mísero gol
E o Bruno Henrique, que é outro cara que pode definir, decidir, já com 5 partidas aí de jejum. Galera, dá uma olhada aqui no saldo que eu tenho na plataforma Monetize para sacar. Tenho mais de 300 mil reais. E não só eu que estou ganhando dinheiro. As pessoas que estão seguindo o meu método também estão tendo ótimos resultados. Se você quer saber como que a gente faz isso, clique no link aqui na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.